Olá, olá, pessoal. Boa noite. Então, 18 horas e 4 minutos. A gente vai começar, então, essa nossa aula especial para divulgar o nosso trabalho, sobretudo para mostrar para vocês como funciona estudar através das habilidades. Tá? Eu sou o professor Thiago Scott, estou aqui com o meu companheiro de trabalho, Maurinto Reis. Nós somos professores aqui de Porto Alegre. A gente já trabalha com esse método há muitos anos, tá? Pelo menos desde 2015 que a gente se debruça e faz uma coisa completamente absurda. Imaginem vocês, a gente pega o edital do Enem e transforma o edital em plano de ensino. Então, claro que isso é de uma complexidade muito grande, talvez por isso que a maioria dos professores brasileiros ainda não tenham feito, ou por preguiça, ou porque tem que sair da zona de conforto, ou porque as pessoas ainda não se debruçaram de fato na prova, mas a prova ela tem um edital, esse edital é a matriz de referência, e aí o que a gente fez foi pegar o edital e transformar em plano de ensino. Então, as nossas aulas são baseadas em habilidades. A gente não dá aula sobre decorebas, a gente não fica perdendo tempo com coisas desnecessárias, tá? Então, convido vocês a essa aula. Essa aula vai levar mais ou menos 1 hora. A gente vai ficar aqui depois para trocar uma ideia, a gente vai fazer algumas questões durante a aula. Fiquem muito à vontade para perguntar, tá? A ideia é mostrar que há habilidades muito específicas e que a gente não está dando bola. E aí, quando cai na prova, quando aparece na prova, todo mundo fica, meu Deus, como é que eu não estudei isso? Eu tenho certeza, gente, que boa parte de vocês ficam com uma sensação. Olha, eu estudo, e o que eu estudo não cai na prova. Vocês não têm essa sensação que o que vocês estudam não cai na prova do Enem? Nossa, fez aquela linha de tempo com República Velha, sabe lá o nome de todos os biomas, de cabo a rabo, né? Estudou os tratados, o Tratado de Verdun, o Tratado de Versalhes, sabe? Decorou todas as guerras de Israel e Palestina. E, gente, isso se deve a um problema muito básico. Vocês não estudaram o edital. Isso é, assim, o divisor de águas. Como eu tenho escutado essa expressão nos últimos dias? Soro, isso é um divisor de águas. É antes e depois. Até aqui tu estudava de um jeito. A partir daqui tu começa a estudar de outro jeito. E a gente vai mostrar para vocês que jeito é esse, o que tu tem que estudar, né? Só que a gente vai focar em uma habilidade específica. A ideia de hoje é falar sobre a habilidade de justiça. Mal. O cara diz assim, eu nunca sei o que cai no Enem. Eu sei o que cai no Enem. As 30 habilidades. E eu, pela estrada e pelo tempo, né, de tanto insistir, de tanto repetir, eu digo para vocês quais são as 30 habilidades, da primeira à 30ª. E, por exemplo, a habilidade 12 vai pedir para tu interpretar o papel da justiça, o verbo não é exatamente esse, mas o papel da justiça nas relações sociais, nas sociedades humanas. Eu me dei o trabalho de pegar os microdados e olhei as 12 primeiras questões dos microdados. O que são os microdados? Após a prova, o Enem pega as 45 questões e diz a que habilidade cada questão serviu. São 45 questões e 30 habilidades. Então, algumas se repetem. Como nós vamos falar de direito, de justiça, que se traduz no direito, no Código Penal, no conjunto de leis de um país, de uma nação, eu separei as 12 primeiras questões. E a primeira questão é justiça na ditadura militar e a morte de Vladimir Herzog. O menos atento de vocês, ou o mais atento, dirá, caiu ditadura, caiu a morte 68 de Vladimir Herzog. A segunda questão fala dos 3 poderes Montesquieu e o papel das leis nos 3 poderes. A quarta questão cai vigiar e punir. Esse livrinho que eu tenho aqui. Esse livrinho que eu tenho aqui, que é do Foucault, sobre justiça, o plano Panóptico. A quarta questão cai Habermas e a consciência moral, justiça. A quinta questão cai monarquia, São Tomás de Aquino, justiça. A sexta questão é Hobbes, o estado de Hobbes e a justiça para Hobbes. E a justiça, a 7ª justiça, trabalha no Estado Novo, e assim a gente vai indo. Todas elas falam de direito e de justiça.
Essa é a habilidade que nós entraremos nesse momento. Tiagão. Bom, os microdados, gente, eles são públicos, tá? Aqui está um exemplo, uma tabela do Excel. Então, aqui está da prova de linguagens, por exemplo, tá? Se eu descer aqui, daqui a pouco vai aparecer de humanas, ó. Prova de linguagens e tal, prova branca, laranja, daqui a pouquinho já vai aparecer humanas. E aí tu tem, de um lado, a questão, ó, vai. Questão, então, sei lá, 76, prova de ciências humanas, o gabarito é D, habilidade é 23, a relação de ética e democracia, a prova azul. Isso aqui são os microdados. Isso aqui não é segredo, tá? Isso aqui é público. E, claro, é um documento que tem que ser avaliado, tem que ser pensado, mas é daí que a gente organiza a nossa vida. É assim que a gente organiza o nosso plano de ensino. A gente pega a habilidade da matriz e vê o que aparece nos microdados. Isso é um divisor de águas no jeito que a gente estuda, tá? Vocês vão ver o quão incrível isso é, tá? O que nós fizemos, moçada, foi montarmos um livro didático, teórico principalmente, em cima do edital. Então, o nosso material de sala de aula, se nós tivéssemos a sala de aula, seria esse. Habilidade 1, habilidade 2, habilidade 3, os conceitos mais importantes. E também, recentemente, nós pegamos esses microdados e listamos as questões da habilidade 1, uma abaixo da outra, todas. São 20 e tantas questões. Se não me engano, são 19 questões da habilidade 12, uma abaixo da outra. Não é que todas elas falem de direito, de justiça, não é da ditadura militar, não é da lei de terras de 1850 do Império. Então, se tu aprende a habilidade, tu identifica ela na prova e tu sabe o que querem de ti. Bom, para a gente começar, queria reforçar aqui a nossa semana de lives, tá? A nossa semana de Humanas por Habilidades. Vai ser dia 5, 7 e 9 de setembro. Aqui a gente vai dissecar vários elementos da prova, a gente vai mostrar a diferença entre um estudo tradicional e um estudo por habilidades, tá? Esse vai ser o primeiro dia. No segundo dia, a gente vai debulhar uma habilidade, a gente vai abrir uma habilidade, como a gente vai fazer aqui hoje. E dia 9, a gente vai mostrar o nosso método, tá? Com o nosso material didático, com as nossas listas de exercícios e também mostrar alguns conteúdos aí que vão aparecer na prova que vocês vão encontrar, tá? Depois dessa semana, a gente vai abrir a venda do nosso curso no Hotmart, tá? Então, mesmo quem não tem interesse de adquirir o curso, convido que vocês assistam essas lives e convido que vocês passem a pensar diferente, tá? A nossa proposta é pensem diferente. Se vocês estão estudando sempre do mesmo jeito, vocês sempre vão ter o mesmo resultado. Só tem um jeito de mudar isso, tá? Que é estudando de uma forma diferente. E a gente não está reinventando a roda, gente. A gente não está dizendo uma coisa completamente absurda. O que a gente está dizendo é, vamos respeitar a matriz de referência. Se a matriz diz isso, vamos pensar em cima disso. Entende? Esse é o plano. E é muito mais seguro, muito mais eficaz. Eu e o Maurinho, a gente está nessa há pelo menos 7 anos. Nós temos resultados incríveis de alunos que pularam de 25 questões para 42, tá? Em pouco tempo, apenas estudando por habilidades. Então, essa é a ideia da aula de hoje, tá bom? Bom, em cima da matriz de referência, vocês vão encontrar a competência 3, tá? A competência 3 é uma das competências mais difíceis da prova. Ela diz assim, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando os diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Nessa competência tem um conceito que grita, o conceito instituições. Não é um conceito óbvio, não é um conceito que a gente estuda o tempo inteiro, cai na nossa frente, mas é aqui que a gente vai encontrar questões bem complexas sobre várias coisas diferentes, tá? Então, essa competência, como todas as competências humanas, tem 5 habilidades. Aqui estão as 5 habilidades. Nós falaremos hoje só da habilidade 12, tá? Então, rapidamente, só para mostrar quais são as habilidades da competência 3, lembrando que funciona assim.
Tem 45 questões e a gente tem 30 habilidades. Em todas as áreas são 30 habilidades. O que vai variar é o número de competências, tá? Tem competência que tem nas linguagens tem competência que tem 3 habilidades. Na matemática tem competência que tem 6, 7 habilidades, que vai variar o número de habilidades, tá? Agora o número de competência também vai variar, mas o número de habilidades no total é sempre igual, 30 para cada um, tá? E cada questão ela é feita a partir de uma habilidade. Então, a gente vai ter, no mínimo, uma questão por habilidade. O que acaba acontecendo é que tem algumas habilidades que acabam aparecendo mais. Tem alguns anos que a habilidade 11 caiu 3 questões. Só que tem ano que ela cai 3, tem outro ano que ela cai 1. O papel da justiça já apareceu 2, 3 vezes em um ano. E um outro ano só apareceu 1. Isso não tem um padrão, tá? Não tem habilidade que cai mais, habilidade que cai menos. Algumas, muito amplas, caem mais, como é o caso da 11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Essa aqui cai bastante. Por quê? Porque ela é basicamente história, tá? Então tem bastante coisa para aparecer. Agora, não tem um padrão, tá? Vai ter, no mínimo, uma questão por habilidade, mas, claro, são 45 questões, tem habilidade para se repetir. Beleza? Uma pergunta feita por vocês, ou por outros alunos, por outros candidatos, existe uma habilidade mais fácil? Uma habilidade que teve mais acertos? E eu digo, não. Não tem essa habilidade mais fácil de acertar a questão, essa competência. Dentro da mesma habilidade, tem questões com um de acerto gigantesco e questões com percentual de acertos insignificante. O verbo é a complexidade do enunciado. Então, não caiam na tentação de achar que, se estudarem essa competência, será mais fácil, pode ter mais familiaridade. Mas não existe nem competência, nem habilidade, tem maior percentual de acertos. Eu já mostrei ali, botei nos grupos algumas vezes a nossa aula inaugural do nosso curso, tá? Quem não viu a aula inaugural, por favor, veja no canal do YouTube, tá? Humanas por Habilidades. Ali tem a nossa aula inaugural de apresentação. Nessa aula de apresentação, a gente explica o que é a competência e a habilidade. Isso não é por acaso, gente. Isso é, sabe, a educação nas últimas décadas. A gente começou a cair na real que a gente precisa, né, criar um novo modelo de educação para o século XXI. Esse novo modelo passa por competência e habilidade. Então, vamos imaginar rapidamente, tá? A competência, vou voltar aqui. A competência é o saber, é o conhecimento, tá? Então, é o meu objetivo. Eu tenho que compreender a produção e papel histórico das instituições, blá, blá, blá. Esse é o saber que eu tenho que dominar. Eu tenho que ser competente nisso. Só que, para eu ser competente nisso, eu tenho que desenvolver habilidades. Aqui a gente tem as 5 habilidades que eu tenho que desenvolver para ser competente nesse assunto. Se a gente for dar um exemplo meio ridículo, que é o que eu dou lá na apresentação, imagina, por exemplo, a competência de dirigir um carro. Eu sei dirigir um carro. Quais são as habilidades que eu tenho que conhecer para dirigir um carro? Bom, eu tenho que conhecer as leis de trânsito, habilidade 1, imagina aqui, tá? Habilidade 1, conhecer as leis de trânsito. Habilidade 2, saber a mecânica do carro. Habilidade 3, saber ultrapassagem, fazer baliza, né? Habilidade 5, sei lá, dar cavalinho de pau na beira da praia. Aí eu tenho, tá, a competência de dirigir um carro. Se eu tenho essas 5 habilidades. Aqui é a mesma coisa. Para ser competente em um conhecimento, eu tenho que desenvolver habilidades. Aqui, para eu entender o que são instituições, eu tenho que, habilidade 11, entender de história. Habilidade 11 claramente fala sobre identificar registros de grupos sociais no tempo e no espaço. Isso é uma questão de história. Habilidade 12, analisar o papel da justiça como instituição. A justiça é uma instituição, né, da sociedade. A 13, analisar a atuação dos movimentos sociais. Se eu quero saber instituições, eu tenho que saber o que os movimentos sociais fazem e como eles contribuíram para mudanças e rupturas. Tem 4 habilidades de movimentos sociais. 4. E não é uma lista de movimentos sociais. As 4 têm pegadas diferentes. 14, comparar diferentes pontos de vista. Até lá no grupo, essa semana, apareceu uma questão
da habilidade 14 falava sobre a abolição da escravidão, né? Uma questão difícil ali, texto 1, texto 2. E a 15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos, ambientais ao longo da história. Então, o que a pedagogia contemporânea pensa é: se eu desenvolvo habilidades, essas habilidades combinadas deixam o meu aluno competente em algo. Está vendo que numa dessas habilidades tem o verbo memorizar? É identificar, analisar, comparar, avaliar. Ou seja, nós temos aqui que desenvolver ferramentas intelectuais e não memorizar fatos históricos, memorizar nomes, memorizar... Não, é outro papo, tá? Hoje a gente vai falar especificamente da habilidade 12, tá? O papel da justiça. Analisar o papel da justiça como instituição na organização da sociedade. Tudo bem até aqui? Deu para entender o que é competenciabilidade? Alguém tem uma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Tá tudo certo? Fiquem à vontade, tá? Mandem no chat, abram o microfone, façam o que vocês quiserem, tá? A ideia é tentar mostrar para vocês da onde que saiu isso aqui, sabe? Pô, a maioria de vocês nunca ouviu falar em habilidade e competência, nunca. Então, como é que vai fazer para estudar se nunca ouviu falar disso, né? Então, a ideia é justamente mudar isso, e isso tem que ser familiar para vocês, tá? Quanto mais vocês entenderem as habilidades, mais fácil vai ser encarar a prova do Enem, tá? Porque tu não é pego de surpresa, porque tu sabe o que vai cair, né? Olha só, vai cair justiça. Eu sei que vai, tu sabe que vai, porque está previsto no edital. Agora, vai cair nazismo? Não sei. Agora, justiça vai. Se for a justiça dentro da Alemanha nazista, se for justiça lá para os gregos, sei lá, vai cair justiça, né? O conteúdo é secundário. Esse é o nosso lema. O conteúdo é secundário. Tá? Bom. Aqui não. Oi? Isabela, uma pergunta? Ah, não, acho que não. Botei no mute ali. Gente, é o seguinte. Isabela, te mutei aí, acho que estava aberto o microfone. Bom, todas as sociedades sempre criam noções de justiça. Presta atenção nisso, tá? Se tem mais de uma pessoa convivendo, a gente vai precisar de regras de convivência. A gente vai precisar de formas de convivência. A convivência ela tem que ser regulada, porque a gente pode viver tranquilamente num estado onde apenas uma pessoa se impõe a sua vontade sobre o grupo. Então, quando a gente pensa que a justiça é algo que tem a ver com a humanidade, a gente sempre cai em algumas armadilhas aqui, tá? E isso é bem importante. Isso é o primeiro passo. A justiça é coisa dos humanos. A justiça é coisa do Homo sapiens, tá? Então, olha essa imagem aqui. Olha essa imagem. Sabe essas imagens que a gente vê quando tá vendo um Discovery Channel, quando tá vendo documentários de National Geographic, e aí daqui a pouco um leão, né, uma leoa, vai atacar uma zebra, um filhote de zebra. Cara, quando a gente vê essa cena na TV, a gente fica meio... não acredito, corre zebra. A gente começa a ficar com pena da zebra. A gente acha que a zebra tem que se defender, né? A gente fica colocando um certo padrão de vivência e de visão de mundo sobre aquela situação. A gente acha que o leão está se prevalecendo, só porque ele anda mais rápido, só porque... né? A gente olha para uma cena dessa e parece que grita uma noção de justiça para a gente, porque a gente simpatizou com a vítima, né? A gente simpatizou com a zebra. Não tem essa sensação? Eu sempre tenho quando eu vejo esses documentários, tá? Que eu fico torcendo para o bichinho que está sendo atacado ele poder se defender, ele poder revidar, né? É um clássico, assim. Então, quando a gente olha para a natureza, na natureza não tem justiça. Ninguém sai gritando assim, pelo direito das zebras se defenderem,
as zebras são inocentes perante a ferocidade dos leões. Ninguém quer criar um movimento social para que as zebras se defendam dos leões. Isso não existe, né? Por quê? Porque na natureza não tem justiça. Na natureza tem instinto. Na natureza tem natureza, competição, né? Na natureza tem violência, na natureza tem, enfim, aquilo que é dito, né? É ditado pelos instintos de sobrevivência dos animais. Não existe noções de justiça. Quando a gente vê um peixe, né, pescando, né, desculpa, um peixe, quando a gente vê uma ave pescando, pegando um peixe no mar e tal, a gente não fica pensando, nossa, esse peixe aí tem que poder se defender, né? É injusto, né? O bicho está vindo lá de cima, não tem como ele se defender. Cara, ninguém fica torcendo pela justiça, né, entre os peixes e no reino animal. A justiça é algo humano. E se é algo humano, a gente tem um problema. O problema que a gente tem é os nossos atos, eles nem sempre são previsíveis. Nós somos seres imprevisíveis. Nós somos contingentes. Cuide dessa palavra. Essa palavra é importante. Contingência. Contingência é aquilo que pode ou não pode acontecer. Eu saio de casa e a contingência do mundo o tempo inteiro se impõe. Pode ter um acidente de carro quando eu vou atravessar a rua. Pode alguém estar dirigindo bêbado e entrar na calçada. Eu posso ser assaltado. Tudo pode acontecer. Eu não tenho controle sobre as ações das pessoas ao meu redor. O que quer dizer contingente? Quer dizer que as pessoas elas podem agir ou não podem ou não precisam agir sempre da mesma forma. A contingência é isso, é aquilo que é o imprevisível. Então, na sociedade, as pessoas elas vão agir de forma imprevisível. Então, como é que eu vou viver num estado onde, a qualquer momento, eu estou num nível completo de insegurança? É óbvio que eu vou precisar criar regras de convivência para poder conviver numa sociedade complexa. Então, entende que a complexidade da sociedade ela é uma espécie de condição para a justiça. Não é por acaso que os primeiros códigos de leis vão aparecer em sociedades muito complexas. É o caso lá da Mesopotâmia, por exemplo, o Código de Hammurabi. Quer dizer, a sociedade chega num nível tão grande de complexidade, eu tenho que cuidar da herança, do comércio, do crime, eu tenho que cuidar, né, do casamento, eu tenho que cuidar enfim, de uma série de questões públicas, e eu não vou depender da contingência. Cada um vai agir de uma forma segundo o seu contexto. Eu preciso de norma, eu preciso de regra, eu preciso de alguém que escreva isso pode, isso não pode. Então, a justiça, que é uma noção, né, de quase de convivência, ela deixa de ser apenas uma norma falada, uma combinação, e passa a se materializar em leis. Então, a lei nada mais é do que a concretização das nossas noções de justiça. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? A questão é claro que isso vai mudar o tempo inteiro. Por quê? Porque o que nós acreditamos que é justo ou injusto muda o tempo inteiro. Por isso que a gente precisa mudar o tempo inteiro de como as leis funcionam. Então, a justiça, ela vira uma prática quando ela vira uma lei, certo? Mas as leis são baseadas em convenções de uma determinada sociedade. Imagina que no Brasil, até 1974, tá? 1974, era proibido que uma mulher tivesse cartão de crédito. Então, havia uma lei que proibia que a mulher pudesse ter um cartão de crédito. Isso, obviamente, mostra como aquela sociedade se organiza. Se tu quiser fumar maconha aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, se tu estiver do lado brasileiro da fronteira, tu vai ser preso. Mas se tu atravessar a praça, tem uma cidade aqui que é Livramento e Rivera. Rivera no Uruguai e Livramento
do Rio Grande do Sul. Se tu atravessar a praça, pode. Ali é tranquilo. Ali é legalizado. De um lado da praça é crime. De outro lado da praça é uma atividade como qualquer outra. É legalizado, não é crime. Percebem que essas leis que o Tiago está colocando para nós é um código estabelecido num determinado momento da história de uma sociedade em que, pronto, é isso que a gente conseguiu. É isso que a nossa limitação humana permitiu. Mas é necessário que hajam leis, regras, normas. Por exemplo, há 140 anos atrás, espancar um cidadão, uma pessoa de pele escura em praça pública era perfeitamente aceitável, isso era lei. Até 2013, 2 homens ou 2 mulheres, pessoas do mesmo sexo, casais homoafetivos, que quisessem ter um vínculo legal, era proibido, até 2013. O Supremo transforma isso em lei. As mulheres não podiam votar até 34. Então, a lei não é a justiça. A lei é uma forma que a justiça tem de se manifestar num determinado contexto, conceito, conjuntura daquela sociedade. Por exemplo, se pegar a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, vai ter 82% de direitos e 18% de deveres. Essa é a Constituição que o Brasil conseguiu construir. Essa Constituição, fruto de movimentos sociais, conquistas femininas, conquistas de negros, conquistas de pobres, conquistas de homossexuais, conquistas de índios. Tem uma questão que é o Supremo legislando sobre a demarcação das terras indígenas. Então, a lei não é nada definitivo. A lei é um momento de uma sociedade, da justiça concebida naquele determinado. É só isso. E vai mudar. É dinâmico tudo isso, porque a sociedade é dinâmica. Aí é que está. Né? As normas, elas regulam o convívio social, só que a sociedade é muito orgânica. Surgem novas demandas o tempo inteiro. Então, como a sociedade é muito orgânica e ela está sempre em transformação, novas normas precisarão ser inventadas. Na República Velha, a capoeira era considerada crime, aparecia no Código Penal. Quem praticar capoeira vai preso. Hoje tem uma legislação que torna a capoeira patrimônio imaterial. E patrimônio imaterial, inclusive, está aqui na habilidade 5 do Enem. É um patrimônio histórico a capoeira. Né? Acho que deu uma travadinha aqui, né? Sim, depois eu vou disponibilizar os slides lá no grupo, tá? Esse material aqui eu vou colocar no grupo, tá? Então, percebam, isso tudo que a gente está falando aqui, gente, a gente está introduzindo o assunto e mostrando como esse assunto é complexo. Não se trata de decorar uma linha de tempo com a história da justiça. Lá teve... Eu aposto que vocês estudaram Solon e Drácon, lá na Grécia Antiga. Eu aposto que em algum momento vocês estudaram que em 1824 teve a primeira Constituição do Império. E lá teve o poder moderador. Uau! Tá, e aí? Mas o que isso significa? Por que naquele momento nós inventamos aquelas leis? Entende? A reflexão tem que ser um pouco mais sofisticada. Pensa só, seria muito fácil se fosse só estudar a história tradicional, fazer a prova e deu. Mas não é. Tanto é que vocês estão aqui. Né? Quantos por cento aí da galera da população consegue tirar uma boa nota em humanas? É pouco. As pessoas não conseguem evoluir em humanas. Fazem 6 anos de cursinho e não conseguem evoluir em humanas. Tem algum problema? A Revolução Francesa é sempre a mesma. Tu tem 7 aulas de Revolução Francesa na tua vida inteira. 7 vezes tu viu a Revolução Francesa. Tu anotou jacobinos e girondinos. E chega na prova, não cai, velho. Cai outra coisa. E nem a prova tradicional, a prova cognitiva e clássica, das antigas, que algumas universidades como a URGS têm ainda, nem essa prova é fácil, Tiago, porque os caras não entram. Então é melhor tu entender. Cada questão conversa e dialoga contigo. Nosso objetivo aqui é esse também, é mostrar a vocês como eles vão dialogar contigo quando cair o assunto justiça.
E há sempre uma conexão, um comando no enunciado, que te pega pela mão e te conduz. Não adianta tu vir com memorização, com linha de tempo, vir com mapa mental, que a moda de todo mundo é o tal de mapa mental, com corzinha diferente, até te ajuda, mas tu não salta na prova. É conhecer competências e habilidades. É o óbvio, é o edital da prova. Olha só, algumas perguntas aqui. Tem que estudar história para aplicar no presente? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque uma questão sobre justiça, ela pode ser uma questão que fala sobre algo no passado. Ela não precisa falar sobre o presente. A gente vai fazer um exemplo aqui, né? Agora, a questão é saber que há uma reflexão sobre justiça na prova. Isso aparece de várias formas diferentes. A gente vai explicar aqui nessa aula daqui a pouco. Ana Júlia pergunta, numa questão sobre justiça, devo me perguntar como a justiça está atuando no contexto da questão? Talvez sim. Aparece uma lei, aí tu tem que refletir, bom, por que que essa lei existe nesse contexto? O que que essa lei representa daquela sociedade? Esse é um exemplo de questão sobre justiça. Bom, se a justiça ela é orgânica, ela é formada através dos contextos, quem é que define o que é lei? Quem é que define o que é justo e o que não é justo? Quem é que define o que é crime? Bom, e aqui a gente entra em mais uma outra camada. As leis, elas são representantes de um contexto político, cultural, um contexto econômico. Então, há interesses nas convenções. Qual é o interesse numa sociedade que proíbe que uma mulher tenha cartão de crédito? Ou que uma mulher possa estudar? Aconteceu um protesto agora no Afeganistão, né? Envolvia isso, as mulheres querendo ter acesso à escola e dando um tumulto lá. Por que tem uma lei? Por que num país algo é permitido e em outro não? Quais são os interesses que estão em jogo dentro desses países? E mesmo quando existe a lei, qual é o interesse em aplicar ou não aplicar a lei? Vou dar um exemplo. Você sabe muito bem que uma das coisas que mais marcou a história do Brasil é a escravidão, né? A escravidão define o Brasil. O Brasil, há poucos anos atrás, ele era uma referência em combate ao trabalho escravo. Uma série de legislações foram criadas para impedir que, em pleno século XXI, ainda tenha trabalho escravo, né? Uma das penalizações para aquele que é pego explorando o trabalho escravo é o seguinte: o sujeito tem uma terra. Nessa terra é provado que ele tem escravos trabalhando em trabalho análogo à escravidão. Essa é a expressão. Então, essas pessoas elas não recebem salário, elas defecam num buraco no chão, elas não têm onde morar, elas são presas à terra, não podem sair. Aquilo é basicamente um trabalho escravo. Qual é a pena? Tá? Hoje, essa instituição é multada, essa fazenda é multada, e a fazenda tem que ser colocada para a reforma agrária. Ela tem que ser desapropriada e colocada para a reforma agrária. Pergunta quantas vezes essa lei foi colocada na prática. Nunca. Nunca nenhuma fazenda foi colocada para a reforma agrária porque teve trabalho escravo. Sendo que onde mais tem trabalho escravo na história do Brasil, hoje é aonde? No campo. Né? Tem, às vezes, até no Rock in Rio rolou esses tempos, trabalho análogo à escravidão, tem indústria têxtil, tem vários, construção civil, mas onde mais tem é no trabalho rural. Né? Então existem leis para isso. Por que elas não são praticadas? E por que essas leis não existiam antes? Por que o Brasil demorou um tempão para criar uma lei que pune o trabalho escravo? Entende que há interesses em todas essas convenções? Há pouco tempo atrás, se aprovou uma medida para mudar a definição de trabalho escravo dentro do Código Penal. Mudar a definição. Não, peraí. Trabalho análogo à escravidão não pode ser, por exemplo, não ter condições sanitárias. Não pode ser, por exemplo, ter uma jornada, né, de trabalho, enfim, muito violenta e limitada. Né? Vitória pergunta, se sabemos o básico de um assunto, podemos relacionar com alguma habilidade em uma questão? Claro!
Talvez, olha só, Vitória, sabe o que eu vou te dizer? Tu nem precisa saber o assunto. Porque vai cair lá algo que tu nunca ouviu falar. Vai cair um pensador que tu não conhece. Vai cair uma revolta que tu nunca ouviu falar. Mas não é sobre o conteúdo que está ali. É sobre a habilidade. Talvez tu tenha que comparar ponto de vista. Talvez tu tenha que associar uma coisa com a outra. Cuidado com isso. Onde é que mais se erra? Quando vai fazer a questão pensando no conteúdo. Tá? Bom, até o comentário aqui da Isabela, imagino que seja porque pessoas assim possuem grande influência econômica, política, etc. Verdade, né? Ou seja, há interesses nas convenções jurídicas. Esse é um cara que aparece muito nas questões sobre justiça. Não sei se vocês já ouviram falar dele, já estudaram ele esse ano. Não, o John Rawls, ele é um cara cobrado porque ele é um pensador do direito. Na verdade, a gente só estuda John Rawls ou em faculdade de filosofia ou em faculdade de direito. Mas tu não tem que estudar o John Rawls para poder saber o que ele pensa sobre a justiça. Vai aparecer um texto dele que tu vai ter que interpretar. O que o John Rawls pensa sobre o que é uma sociedade justa? Olha só. Isso aqui é um texto do John Rawls que já caiu na prova do Enem, tá? Tu tinha que pensar o que é justiça para ele. Olha só. Uma sociedade é uma associação mais ou menos autossuficiente de pessoas que, em suas relações mútuas, reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas. Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando está planejada para promover o bem de seus membros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça. Isto é, trata-se de uma sociedade na qual todos aceitam e sabem que os outros aceitam o mesmo princípio de justiça. Uma sociedade só é justa quando nós compartilhamos os mesmos princípios. Eu acho, por exemplo, que eu devo respeitar as leis de trânsito. Eu não posso andar muito rápido, eu não posso estacionar em qualquer lugar, quando o farol ficar verde, eu tenho que ir, quando ele fica vermelho, eu tenho que parar. Se toda a sociedade compartilhar essa mesma ideia de justiça no trânsito, aí a sociedade é bem ordenada, que é o que ele está dizendo. A sociedade só é bem ordenada quando elas reconhecem regras de conduta como obrigatórias e agem de acordo com elas. Olha que interessante. O Rawls está pegando uma definição muito simples para dizer o que é uma sociedade justa. O que é uma sociedade justa? É quando as pessoas reconhecem as regras e agem de acordo com elas. Só que, claro, que aqui a gente tem uma série de questões. Cadê o recorte, por exemplo, econômico? Né? Não que o Rawls não se preocupe com isso, ele vai se preocupar. Inclusive, justiça social é uma das coisas que ele mais produziu, reflexões sobre justiça social. Mas aqui eu só estou dizendo que esse texto aqui é um texto que define o que é justiça para ele. Esse texto já apareceu no Enem. Tá vendo, gente? Em que aula de história do Brasil ou de história geral tu estuda isso? No meio de uma aula sobre Getúlio Vargas, para que nós vamos falar o que é uma sociedade justa. No meio de uma aula sobre iluminismo, bom, talvez, alguns professores possam trazer isso, mas é muito raro. Reflexões sobre justiça, elas aparecem na prova uma ou duas ou até 3 questões. E vocês vão ver aqui que são coisas muito diferentes. Podem aparecer várias formas diferentes. Bom, aqui tem só para vocês conhecerem a complexidade da justiça como instituição, que é isso que a habilidade quer. A justiça como instituição. Tem o STF, tem o Conselho Nacional não sei do quê, tem o Superior Tribunal Militar, tem o Tribunal do Trabalho, do Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral é a bola da vez em 2022, né? O Brasil é o primeiro país do mundo a ter justiça eleitoral lá no governo Vargas. É o primeiro a inventar isso aqui. Isso diz muito sobre o Brasil, né? Se o Brasil tem que inventar um órgão para julgar as eleições, é porque tinha algum problema nas eleições, né? As eleições eram, né, todas fraudulentas. Então, a gente teve que criar um órgão para dizer valeu, não valeu. Então, o que pede é a justiça como instituição. Tá? Olha só, se a gente fosse fazer um histórico
Não vou aprofundar, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui tu estudou a vida inteira. O Código de Hammurabi, Drácon, Solon, Platão, Aristóteles, o direito romano, o que é, na Idade Média, o papel da Igreja Católica, ou das leis baseadas em costumes. Alguém botou no chat, a lei tem que ser escrita? Não. Ela pode ser uma lei baseada em costumes, ela pode ser oral, ela não precisa ser escrita, né? Na Grécia e em Roma, antes do direito ser escrito, ele era oral. Só que ele é oral, ele é mais manipulado, né? Então, quando ele é escrito, ele é mais sólido, né? Na Idade Moderna, o papel do rei, né? Olha só, pode ser a história inteira da humanidade. O iluminismo, o que o John Locke pensa, o que o Montesquieu pensa, qual é o papel do Bill of Rights e das constituições, né? A história do direito no Brasil. Lá na República Velha tinha uma lei. O que aquela lei representa, né, naquele momento? O que é o AI-5? O AI-5 pode aparecer numa questão sobre justiça. Assim como pode aparecer o Código de Hammurabi, entende? O assunto que cai, ele não é tão relevante, porque pode ser qualquer um. Se tu estuda a justiça, pode vir qualquer um desses assuntos aqui, ó, qualquer um. Se tu fez reflexões sobre justiça, pode mandar. Manda a Igreja Católica na Idade Média. Dentro daquele contexto, a Igreja Católica representava, né, uma ideia moral de sociedade. E aqui tem uma frase... Se eu pudesse pedir algo a vocês, vocês têm 3 meses, praticamente, até a prova. E sempre a gente quer pegar tudo que fez e aproveitar, e reciclar, porque eu não vou jogar meu passado e meu estudo fora. Não joga fora. Não joga fora. Só te apropria da prova. Te apropria, por exemplo, da habilidade 12. O Thiago está falando para nós bastante hoje. Te apropria disso, cara. Mas eu quero aproveitar o meu conhecimento de Revolução Francesa. Não joga fora. Mas não é o conhecimento sobre a justiça do processo revolucionário da França que vai te salvar. Não é isso. Não é, aprende a ler o enunciado a partir de habilidades. Ali alguém colocou no chat, e, cara, Eduardo, esses raciocínios para redação, cara, total, direto, olha o que eu vou dizer, direto, tá? A questão, o tema de redação vem das habilidades de humanas. Direto. Vocês lembram uma redação que era sobre a inclusão de surdos? Isso é habilidade 25, inclusão social. A democratização do cinema, isso é habilidade 21, o papel dos meios de comunicação. Saber as habilidades de humanas são fundamentais para a gente conseguir fazer uma boa redação. Tenho certeza absoluta. Como tratar os haitianos que aqui entraram em 2012, 2013, foi tema de redação. Isso é habilidade 8, analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere aos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Habilidade 8 estava ali na prova, na redação do Enem em 2013. Perfeito. Então, qual é o mantra dessa aula? As leis são demonstrações das mentalidades de uma determinada época. Pegou? As leis são demonstrações das mentalidades de uma determinada época. Vamos fazer 2 questões de temas conteúdos completamente diferentes, mas que é a mesma ideia. Por quê? Porque é habilidade 12. Olha lá. Questão 27. Não lembro dos anos, tá? Não lembro de qual é o ano. O artigo 402 do Código Penal Brasileiro, de 1890, dizia, vem o trecho de uma lei clássica, tá? Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem, andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens. Pena, prisão de 2 a 6 meses. Essa é uma questão sobre habilidade 12, o papel da justiça. Botou um trecho de uma lei. O artigo do 1º Código Penal Republicano naturaliza medidas socialmente excludentes. Nesse contexto, 1890, coloca lá que fazer capoeira é crime. Tal regulamento expressava. O que essa lei quer dizer? O que ela expressa?
tá? Manutenção da... Vamos, eu vou ter que acelerar um pouquinho, tá, gente? Mas olha só, o que vocês acham? A criminalização de práticas culturais e a persistência de valores que vinculavam certos grupos ao passado da escravidão. Proibir a capoeira não é uma forma de criminalizar uma prática cultural? Então, a mentalidade de uma sociedade que proíbe a capoeira é uma mentalidade racista, que pega uma cultura que é uma cultura afro-brasileira e diz que é crime. Olha só, gente, tem gente que olha para essa questão e diz assim, tá caindo República Velha. Gente, tá caindo República da Espada, governo Deodoro da Fonseca. Pelo amor de Deus. É claro que não. Olha outra questão, que é outro assunto, mas está também na Primeira República. Alguém que faz uma pergunta? Não? Kadosh apareceu ali? Achei que era uma pergunta? Não. Tá. Vamos lá. Olha essa outra aqui. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, 1990. Mesmo Código Penal do outro, inclusive. Dos crimes contra a saúde pública. 2 artigos. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia. Praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Isso é crime contra a saúde pública, diz o primeiro artigo. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo, sim, o ofício denominado curandeiro. Ó, o curandeiro está cometendo um crime. O cara que faz hipnotismo, homeopatia, está cometendo um crime. São crimes contra a saúde pública, é uma lei. No início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava o quê? Alguns aqui até já responderam. Alternativa E, a condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. De novo, é uma questão de República Velha ou é uma questão qual é o papel das leis? Como que as leis mostram as mentalidades de uma época? Bom, vamos dar uma transitada, chegando à parte final da aula de hoje, para ver como aparece justiça dentro da H12 ou em outra. Porque nós temos uma habilidade que tem um conceito que dialoga com o conceito de justiça, que é o conceito de ética, que está lá na habilidade 23. Então, pode aparecer em outro lugar da prova. E, de novo, gente, a prova de humanas não é uma prova de história grampeada numa prova de geografia. A prova de humanas é uma prova, pasmem vocês, de humanas. Comunicação é ciências humanas. Psicologia é ciências humanas. Antropologia, ciências humanas. Direito, ciências humanas. A área das ciências humanas é super ampla, tá? Então, a gente tem que quebrar na nossa cabeça que tu tem que estudar 4 coisas para a prova. Filosofia, sociologia, geografia e história. Pronto, estou preparado para humanas. Não tá. Tu não está preparado se tu fica achando que a prova é isso. 4 áreas do conhecimento das ciências humanas. Não está. Não vai acabar agora, tá, Jaqueline? Mas a gente está chegando no final. Vocês querem mais? Querem ficar até às 10 da noite aqui? Não, né? Não. Maurício tem que dar aula ainda, né, Mal? Tem. Tem que dar aula ainda. Mas vamos lá. Olha só. Questão sobre justiça. Pode aparecer um comentário ou um trecho de leis. Tá? Esse é um clássico. Que nem essas outras questões que a gente acabou de fazer. Né? Isso aqui é um trecho de uma lei. Aqui apareceu. Texto 1. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça passou a disciplinar o exercício do nepotismo cruzado. Isto é, troca de parentes entre agentes para que tais parentes sejam contratados diretamente, sem concurso. Exemplificando, o desembargador A nomeia como assessor o filho do desembargador B, que, em contrapartida, nomeia o filho deste como seu assessor. Isso vai ser um crime, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Tá vendo? Por que a gente tem que criminalizar o nepotismo? Não vamos fazer essa, tá? Só estou mostrando aqui como aparecer. Tem várias questões aqui.
Algumas eu quero fazer, outras eu quero que vocês façam depois. Tá? Olha isso aqui. Habilidade 12, trecho de uma lei. Lei número 601, do 18 de setembro de 1950. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador Barará decretou. Bota todo um parágrafo só para dizer que o maravilhoso Dom Pedro II decretou. Vem a lei. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. 1850, a única forma de adquirir terra é comprando. Considerando a conjuntura histórica, tu tem que considerar o que é o Brasil de 1850. O ordenamento jurídico abordado resultou no quê? Essa lei que diz, para ter terra, tem que ter dinheiro para comprar essa terra. Isso resultou no quê? Sabe como é que tu pode pensar isso rapidamente? Até 1850, a mão de obra no Brasil é cativa, a mão de obra é escrava. E a terra é livre. Até 1850 não tem nenhuma legislação que vá reger sobre a questão fundiária no país. Quando a mão de obra começa a ser livre, 1824 entre os alemães, 1875 os italianos e outras nacionalidades, a terra vai ser cativa. E eu criei a seguinte lei: a partir de hoje, só através de compra com dinheiro à vista ou herança. Negro que está saindo da senzala, está sendo liberto, está conquistando a liberdade, não tem terra para deixar para negro. E também não tem dinheiro para comprar. O mesmo acontece com o imigrante. Na verdade, eu crio uma lei para manter tudo como está. Mas era um Brasil escravista, era um Brasil... A Isabela, a Flávia... Tu pode resgatar a história, a conjuntura, mas tu não tem que decorar nada, velho. Imagina num país em 1950, só tem um jeito de ter terra, comprando. Quem é que compra terra? Quem já tem. Ou seja, se a forma de ter a terra é através da compra, isso vai resultar em concentração de terra. Porque só vai ter terra quem compra terra. Letra D. Vamos outra? Olha essa aqui. Ah, não, essa aqui acabou de fazer. Não. Essa aqui. Essa aqui é sensacional. E essa aqui, olha, o texto de apoio é pesado. Vamos lá? A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa em que cada elemento se ajusta aos demais. Tá, e aqui já vem uma coisa que é o seguinte. Nessa reta final, tá? Faltam aí 70 dias, 80 dias para o Enem, tá? Tu tem que sair decorando coisas? Não. Tu tem que saber as habilidades? Sim. E o que mais? Melhorar teu vocabulário. O que é regulação das relações de trabalho? É criar um regulamento. Criar um regulamento é criar o quê? Lei trabalhista. Né? Regulação é justamente a criação de leis. Costuma vir com leis e artigos? Nem sempre. A gente vai fazer outras ali que não vem com leis. Essa aqui não é uma lei, por exemplo. Está falando sobre o que são as leis trabalhistas. Né? O histórico da instituição né, de algo como a Justiça do Trabalho. Então vamos lá. A Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. Essa engrenagem chamada leis trabalhistas. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 34, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 37. Tem gente que vai olhar para essa questão e vai pensar: está caindo Getúlio Vargas. Eu estudei tudo de Estado Novo. Estado Novo tem o plano Corre, que gerou o golpe do Vargas, que levou não sei o quê, e aí a Segunda Guerra Mundial e a Revolução de 30, e aí vem, desce na cabeça tudo que sabe de Estado Novo. Mas não é sobre isso. A questão é, por que criar a Justiça do Trabalho? Olha lá, a criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada, teve por objetivo: por que durante o Estado Novo de Vargas foi criada a Justiça do Trabalho? Legitimar protestos fabris, ordenar os conflitos laborais, oficializar os sindicatos plurais, assegurar os princípios liberais ou unificar os salários profissionais.
E aí, bom, e aí te vira. Pega O todo que o é um conhecimento. representante classista? Você sabe disso? Tu tem um juiz do trabalho concursado. Tu tem um juiz classista que representa os patrões e um que representa os empregados. Então, tu vai ouvir os três. O que representa o patrão representa o empregado. E mais o juiz eleito não, o juiz concursado, o juiz de carreira, né? Agora, imagina que, olha ali o texto de apoio. O texto de apoio está dizendo assim, olha lá o texto de apoio. Cada elemento se ajusta aos demais. Tá? Cada elemento... Quais são os elementos numa relação de trabalho? Basicamente, o patrão e o peão. A presença dos representantes de classe, a do patrão, a do dono da indústria, a do não sei o quê, compõe o órgão dessa regulação. Qual é o objetivo de criar a justiça, um órgão que regule o trabalho? Né? Alternativa B é a resposta. Imagina se não existe uma lei trabalhista, se não existe uma justiça que vai, né, dentro de sua noção de justiça e de direito, vai regular as partes. No final do dia, tu fez a buchada do teu patrão, tu deu uma facada no cara, o cara te matou. Então, se não tiver um conjunto de regras, olha, eu não posso faltar, o cara não pode me pagar menos que combinou, eu tenho tantas horas para trabalhar. Então, o que são conflitos laborais? É o conflito que vem das relações de trabalho. Né? O patrão quer que tu trabalhe. Domingo. O peão vai dizer, não, tá no meu direito não trabalhar domingo. Domingo é o dia de folga, eu tenho que ir na missa. Tá? E aí, quem é que vai decidir? Tu precisa de um órgão que possa ordenar os conflitos, que possam gerar um equilíbrio de forças. Fala, Larissa. Tá me ouvindo? Sim. Então, boa noite. De onde tu fala, Larissa? De Campina Grande, da Paraíba. Paraíba, que legal, cara. Que legal, maravilha. O centro do artesanato nordestino aí, né? Isso mesmo. Muita festa de São João, aí o bicho pega. Queria estar aí. Manda aí, Larissa. Então, ao bater o olho nessa questão, né, a gente já identifica que é da habilidade 12. Então, a gente vai e lendo o enunciado também, né? Então, a gente já direciona o nosso olhar voltado para o papel da justiça, né? Porque, assim, olhando essa questão, eu fiquei meio em dúvida se seria a letra D ou letra C, eu até coloquei no chat. Mas aí, olhando pelo olhar dessa parte da justiça em si, que tem como objetivo melhorar as relações, etc. e tal, então a gente já marcaria a letra B. É dessa forma? É dessa forma. E quanto mais questões tu fizer sobre justiça, mais tu vai perceber esses vários elementos que a justiça pode aparecer numa questão. Entende? Então, nesse caso, está perguntando por que nós inventamos esse órgão, Justiça do Trabalho. Entende? Então, não é sobre se Getúlio Vargas era ditador ou não. É sobre por que inventamos Justiça do Trabalho. Fala, Mal. Não, eu ia dizer o seguinte, que oficializar os sindicatos plurais, eu estou criando sindicatos de várias categorias. E se oficializar sindicatos plurais, múltiplos, diversos? E não é isso que fala o enunciado. Ele diz assim, o Tiago citou, em que cada elemento se ajusta aos demais. Vou buscar consenso, vou buscar seguir a mesma regra, com forma de civilidade. Deixa eu pegar... Tá bom, muito obrigada, viu? Boa. Deixa eu pegar uma outra aqui. Olha essa aqui. Completamente diferente. Completamente diferente. A gente fez questões agora que falam do papel da justiça lá na República Velha, no Getúlio Vargas. Agora, olha só. A atuação do judiciário. O que faz o poder judiciário? Tá? Pensa só. Não, o judiciário quando? Hoje, no século XXI. Porque a habilidade é analisar o papel da justiça como instituição. Justiça do trabalho, pode ser. Justiça eleitoral, pode ser. O judiciário hoje também. Então, vamos lá. A atuação do judiciário é essa aqui. Essa é foda. Essa questão é genial. E ela é difícil, tá? Não é uma questão fácil. Então, vamos fazer devagarinho, tá? A atuação do judiciário deve ser avaliada mais por seu aspecto geral
pois sua missão maior, transcende os processos vistos isoladamente. Então, a atuação do judiciário, isso pode, isso não pode, não é só um caso. Vou pegar um caso que o judiciário julgou isso aqui e vou dizer, viu, está agindo errado. O que o texto... Isso não é uma opinião pessoal, tá? Isso é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Não adianta pegar um caso visto isoladamente. Tu tem que olhar para o aspecto grande. Tu tem que olhar para o aspecto geral. As várias medidas do Poder Judiciário. Sua tarefa... Qual é a tarefa do judiciário? É produzir uma ordem estável que paire sobre a sociedade. Pega essa frase. Qual é o papel do judiciário? Produzir uma ordem estável que paire sobre a sociedade. Independentemente da matéria-prima que tem em mãos. O judiciário deve produzir uma ordem que permita à sociedade, com suas diferenças e paradoxos, viver e se desenvolver de modo seguro. Falou de novo a mesma coisa. A tarefa é produzir uma ordem estável. A sociedade é diversa, tem paradoxos, contradições. Então, o papel do judiciário é fazer com que a sociedade se desenvolva de modo seguro. Por esse prisma, decisões questionáveis, quando vistas isoladamente, se justificam quando olhadas sistemicamente, pois foram proferidas tendo em vista a importância que trariam para a construção da ordem. O texto disse 3 vezes a mesma coisa, de modo diferente. Considerando que a sociedade é uma estrutura complexa, com interesses contraditórios, segundo o texto, as decisões do Poder Judiciário. Olha só, segundo o texto, o que faz o Judiciário? Essas decisões são inquestionáveis? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Tu pode questionar, mas só pode avaliar o todo, não o micro. Devem ser infalíveis e imparciais? Não. Não é isso que o texto está dizendo. Interferem na organização da sociedade? Gente, pelo amor de Deus, ele disse 3 vezes isso. A tarefa é gerar uma ordem, produzir uma ordem, construção da ordem. 3 vezes está dizendo a mesma coisa no texto de apoio. E aí tu pega todo o conhecimento, inclusive sobre Código Penal, sobre leis, sobre se tu tirou a OAB, já está formado, que é outro curso. Está aqui, velho. O texto dialoga contigo, ele conversa contigo. E é tão importante essa habilidade. Agora vamos transcender um pouco, tá? Vamos avançar. É tão importante, cara, que é a lei que regula as nossas vidas. O Montesquieu diz que o verdadeiro governo é o governo da lei. Tu tira um presidente da República porque não cumpriu a lei. Tu tira um deputado, tu caça um deputado porque não cumpriu a lei. A própria justiça tem que funcionar dentro das leis. A lei é a base de tudo. E mais, moçada, no final dessa prova, tu não sai um robô memorizante. Tu sai um cidadão melhor do que tu entrou. Sai mais qualificado como ser humano. Tu pensa a importância dos movimentos sociais para a alteração da sociedade que tu vive. Tu pensa de forma mais empática. Tu pensa a política a partir de ética. Tu te relaciona com o meio ambiente sem a ganância e o consumismo. Tu resolve problemas como endividamento, como desemprego, como fome, como falta de saneamento. O Enem te convida a pensar o mundo que tu vive. Sem egoísmo, com mais empatia, com menos xenofobia. É isso que o Enem quer da gente. É do caralho estudar para essa prova. É do caralho se classificar através dela para o curso sonhado, mas é do caralho também aprender a ser melhor a partir de seu edital. Perfeito. Também pode aparecer reflexões filosóficas, né? Olha só. Atualmente, olha que genial essa questão, tá? Olha só, não é um trecho de uma lei. Não é um trecho de uma lei. É uma reflexão filosófica sobre justiça. Atualmente, a noção de que o bandido não está protegido pela lei tende a ser aceita pelo senso comum. O famoso bandido bom, bandido morto. Urge mobilizar, é urgente, mobilizar todas as forças da sociedade para reverter essa noção letal para o Estado Democrático de Direito. Pois, como dizia o grande Rui Barbosa, a lei que não protege meu inimigo não me serve. Olha que texto maravilhoso.
Olha que texto maravilhoso. Bandido bom, bandido morto é uma merda. É aceito pelo senso comum, mas é uma merda. É urgente mobilizar as forças para que isso não aconteça, porque é letal para a democracia. E como dizia o Rui Barbosa, a lei que não protege o meu inimigo não me serve. Olha o texto de apoio. Agora vem o comando. O comando é do tamanho do texto de apoio. No texto, o autor estabelece uma relação entre democracia e direito que remete a um dos mais valiosos princípios da Revolução Francesa. A lei deve ser igual para todos. A inobservância desse princípio é uma ameaça à democracia. Por quê? Bandido bom, bandido morto. É uma ameaça à democracia. Por quê? Achar que algumas pessoas estão regidas sobre as leis e outras não. Isso é ruim para a democracia. Por quê? Letra A. Que resulta em uma situação em que algumas pessoas possuem mais direitos do que as outras. Então, quer dizer que se um cara vai lá, agride alguém, mata alguém, dependendo do tom da pele, essa pessoa vai ser julgada de modo diferente. Isso é ruim, porque se duas pessoas cometeram o mesmo crime, elas devem ser julgadas da mesma forma. Não pode uma pessoa ter mais direitos do que as outras. Cada questão traz a sua forma de apresentação. Eu tive um professor de história na faculdade, obviamente, no curso de história, que dizia assim: isso é uma metáfora, é uma bobagem que eu vou falar, mas serve como se eu pegar tudo que aconteceu na história da humanidade e eu ler uma versão de cada acontecimento e estabelecer uma cronologia desde o início dos tempos até os dias de hoje, e eu ler durante 24 horas por dia, eu vou ler durante 256 anos para dar conta de tudo que aconteceu na história da humanidade. Ninguém consegue saber tudo que aconteceu na história da humanidade. É humanamente impossível. Agora, eu posso ter critério de análise. Eu posso ter capacidade de leitura. Alguém diz assim, quando fala em ordem, está falando de organização. Porra, velho. É isso. E quando tu lista todas as questões, a gente se deu esse trabalho, uma abaixo da outra, tu consegue entender como é que a justiça aparece na prova. E quando aparecer, negão, tu não tem que ficar buscando o AI-5 e o habeas corpus. Não. É o que o AI-5 veio fazer nessa porra de ditadura militar. Eu aposto que tem gente que olha para essa questão e diz: caiu aquela coisa do Rui Barbosa, caiu Revolução Francesa. Gente, isso é uma questão de Revolução Francesa. Não, cara, é sobre direito, velho. Por que todo mundo tem que ter lei para proteger todo mundo? Sabe? Por que bandido bom, bandido morto é uma ameaça para a democracia? Quero ver um filmezinho interessante vocês assistirem no Netflix, sim, para descontrair. O Estrudo. O Expurgo. Uma sociedade que durante 12 horas no ano não tem lei. E tu pode matar quem tu bem entende. Só que quem tu bem entende pode te matar também. 12 horas sem nenhuma norma, sem nenhuma regra. O que vira tudo isso? Isabela, é isso aí. Cada questão é única. A gente acredita muito nisso. A gente acredita que cada questão ela tem sua particularidade, ela tem um universo. Se a gente escapar desse universo, a gente pode errar. Né? Vamos fazer essa aqui, se eu não me engano, essa aqui é a última. Questão 13. Trasímaco estava impaciente, porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Peraí. Então tem um cara chamado Trasímaco que negava aquilo que o Sócrates e os amigos achavam, que a justiça era algo real e importante. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Caralho, genial! Isso aqui é sobre a República de Platão. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava
que a correlação entre justiça e ética é resultado do quê? Bom, vai para o texto. Tem que ter a ver com essa parte final. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sociedade. Gente, no nosso curso, eu e o Maurício, a gente prega muito que uma boa prova, para resolver uma questão, tu precisa de 3 coisas: vocabulário, comando e conexão. É o Yuri aí, ó. Tu tem que saber vocabulário, tu tem que saber comando, tu tem que ser conexão, tá? Então, qual é a conexão? Ó, tu tem que ver no texto aonde que se encaixa o comando. O comando diz que, ó, o Trasímaco pensa o quê? Bom, em seu entender, então, a partir daqui. A justiça, né? As pessoas acreditavam certo ou errado porque foram ensinadas a obedecer. Essas regras não passavam de invenções humanas. Para Trasímaco, a justiça e a ética são determinações biológicas impregnadas na natureza humana. São verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais, fundamentos divinos inquestionáveis legados das tradições antigas, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Acho que ficou claro depois dessa aula aqui que é a letra B, né? O que é a justiça? São convenções sociais, criações da sociedade, resultante de interesses humanos contingentes. Hoje eu tenho interesse, amanhã eu vou ter outro. Então eu preciso mudar as normas. Por isso que o Trasímaco tem razão e o Sócrates não. Se a gente for trazer para a realidade, Trasímaco está certo. A justiça não passa de uma invenção humana e que vai mudar de acordo com os interesses e com os contextos. Não é algo real e concreto e eterno. Pô, se fosse eterno, né, tu teria uma Constituição só para o planeta Terra inteiro. Cria uma Constituição, a ONU pega uma Constituição e põe. Está aqui, ó. Isso aqui é o que é certo para a humanidade inteira. Pronto. Mas não. As sociedades são dinâmicas, têm contextos, relações sociais, relações de classe, e é isso que torna, né, as leis resultantes de interesses humanos contingentes, porque elas podem mudar o tempo inteiro. Isso que torna a vida também mais bela, né? Pensar que o Raul Seixas dizia que prefere ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. O que vale hoje não vale amanhã. O que vale para mim hoje não vale amanhã. Para a sociedade hoje não vale amanhã, cara. E é isso. A justiça, ela é muito maior do que o direito. Mas o direito espelha a justiça em determinada sociedade, conjuntura, circunstância e tempo histórico. Gente, nosso objetivo foi, nessa 1 hora, tentar fazer uma degustação para vocês do trabalho que eu e o Maurício a gente tem há muitos anos. Eu e o Maurício a gente está chegando na internet agora, basicamente. O Maurício, antes de mim, já estava aí na pandemia, bem mais ativo. E o nosso objetivo é trazer para todo mundo esse nosso método, tá? E o nosso método se baseia em pegar o edital e transformar ele em aula. E a gente acredita muito na efetividade disso. A gente espera ter mostrado para vocês um exemplo. São 30 habilidades. São 30. A gente pegou uma, né, para mostrar como funciona. Inclusive, temos um aluno do nosso grupo, hein, Yuri? Bom te ver aqui. Eu vim prestigiar. Obrigado pela presença. Buenas. É bem isso mesmo. E, na verdade, o prestígio é porque é bom. Na sexta-feira, infelizmente, por conta de um curso que eu vou ter, que era para ter acontecido há 2 anos atrás, mas teve a pandemia, não vou poder estar presente no curso intensivo com vocês às sextas-feiras. Então veio curtir. Estamos juntos. Que ótimo. Valeu, Yuri. Camila também está aí. E aí, Camila? Bom, gente, alguma pergunta? Falem com a gente, abram a câmera, troquem uma ideia, né? O que acharam? Fez sentido? Fez sentido para vocês? Faz sentido esse raciocínio? Deu para sacar que a coisa ela é muito mais clara? Entende que é muito óbvio? É tão óbvio que chega a irritar de tão óbvio que é. Sabe? Pegar a prova. E aqui, claro, tem o talento do Maurício, o meu talento, o talento do Felipe, do Panda, dessa galera que a gente era sócio aqui em Porto Alegre, e a gente pegou isso e transformou em aula. E cada vez que a gente avança no projeto, mais a gente vê
que esse é o caminho certo. Gente, vocês não precisam de mais uma aula de Revolução Francesa. Vocês não precisam. Entendeu? Como que eu não aprendi isso antes? Marina, é bem isso. O Tiago, tem até, por conta até dessa última observação, né, de que não é necessário a gente rever, né, enfim, os conteúdos de história geral, como Revolução Francesa, História do Brasil, Governo Vargas. Tem uma pergunta que vale conferir, porque eu não lembro quem foi que fez, mas uma das colegas que está aqui, ela vai nesse sentido. A pergunta de Giovana Eduardo, acho que vale responder. Dê uma olhada aí. Tá, lê para mim, Yuri, até eu achar. Já está na mão. Não, pronto, já está aqui, já achei. Tá na tela para mim. Tá. Aí ela sauda, faz saudação, né? Boa noite. Quando vocês falam que a justiça pode cair em qualquer assunto, como os clássicos que nós estudamos, por exemplo, Grécia Antiga, o governo de Vargas, ainda é necessário ter um conhecimento geral sobre esses tópicos. Vocês conseguem fornecer quais tópicos seriam esses e como vocês recomendam saber esses assuntos? Giovana, eu vou falando do Tiago, depois aí complemento. O que tu teve de aula sobre Grécia e sobre Getúlio Vargas é o que tu precisa de aula sobre Grécia e Getúlio Vargas. Tu teve 10 vezes para falar de Estado Novo. É isso. O resto é como isso pode aparecer. É o uso que vão fazer do Estado Novo dentro da criação de uma lei trabalhista, de um código de leis da CLT, por exemplo. Então, não corre mais atrás de conteúdo. Já está fazendo isso e já fez. Agora te apropria de competência e habilidade. Então, Giovana, assim, a minha sugestão básica, pega a matriz de referência e olha ali. E aí, a partir da matriz de referência, vocês vão perceber vários conceitos que são conceitos que aparecem na matriz e que não aparecem no cronograma tradicional. Habilidade 2, papel da memória. Estudou memória no conteúdo tradicional? Está lá uma habilidade. Habilidade 5, patrimônio histórico-cultural. Habilidade 17, territorialização. Habilidade 12, justiça. Habilidade 25, inclusão social. Ou seja, os conteúdos... Eu adoro que a galera diz assim, então eu não tenho que estudar conteúdo? Esse é o conteúdo. Justiça, memória, patrimônio, territorialização, inclusão social. Esse é o conteúdo. Sacou? Então, claro que cai conteúdo. Só que o conteúdo é outro. Não tem essa divisão conteúdo e não conteúdo. Tudo é um conteúdo. Só que esse conteúdo cronológico, tradicional, ele é pouco eficaz. Olha só, tu consegue ir bem só no conteúdo tradicional, mas não o suficiente. Sabe? Tu não vai aumentar a tua nota. Deixa eu pegar aqui, tem várias perguntas surgindo. Fala, Mal. E essa coisa era tão louca, porque tem uma hora que eu comecei a pensar que eu não dava conteúdo. E eu falei para o Tiago, sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando cada aula nossa e botando todo o conteúdo que a gente trabalha, conteúdo clássico. Por exemplo, na última sexta-feira trabalhamos com o nosso grupo de alunos, são 60 e poucos alunos no Brasil, que o Yuri participa conosco, e eu fui ver todo o conceito, tudo que a gente trabalhou. Falamos da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, sobre matriz de transportes, falamos sobre circulação de mercadorias, sobre como é que produzir e circulava mercadoria na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, nos dias atuais. Nós falamos sobre métodos produtivos como Taylorismo, Fordismo, Volvismo, Toyotismo. Cara, a gente secou tudo isso. Então, tem muito conteúdo. Sobre novos países industrializados, tudo isso são conceitos que nós trabalhamos para dar conta da habilidade. Daqui a pouco eu acho que eu não trabalho mais conteúdo, entendeu? Então, nós transitamos por todos esses tópicos para poder falar da habilidade 18, que é analisar a produção e circulação de riqueza pelas sociedades ao longo da história, competência 4. Quando nós falamos da habilidade 6, nós falamos como analisar gráficos,
falamos de conceito de geografia como território, como Estado, como poder, como hegemonia, como nós falamos de projeções, técnicas de projeções, visão de mundo, anamorfose, Mercator, Peters, tudo isso está dentro da aula. Entende? Então, falamos muito de conteúdo, como se o conteúdo fosse só isso. A questão é que a habilidade ela é o guia para o conteúdo. Será que eu preciso estudar toda a Revolução Francesa? Olha, tu tem que saber quem é jacobino, girondino? Não sei, mas tu tem que saber que a Revolução Francesa está ligada à ideia de cidadania. Isso está previsto na competência 5. A competência 5 inteira é sobre cidadania, direitos humanos, democracia. Aí entra a Revolução Francesa. A Isabela fez uma pergunta que é importante e que tem muito a ver com, enfim, o que a gente vê por aí sendo dito sobre o Enem. Tá? Eu faço questão de responder. Isabela diz assim, você acha que a prova do Enem sofre influência do governo atual para a formação das questões, mesmo sendo elas feitas por habilidades? Bom, Isabela, eu te convido de novo a dar uma olhada na nossa aula de apresentação do curso lá no YouTube, tá? Por quê? Porque lá a gente fala de uma coisa chamada Banco Nacional de Itens, BNI. As questões do Enem, elas são formuladas ao longo do tempo. Elas são formuladas por uma chamada pública, elas são formuladas por professores da escola pública, universidade pública. Esses professores recebem um guia. Essas questões passam por 10 etapas. Elas custam R$500 para o governo federal e elas entram no banco. Elas são pré-testadas, vai para um teste, depois elas entram para um banco. E elas são coletadas desse banco por quem formula a prova, funcionários do INEP. Tá? Tu vai fazer na prova de 2021 questões que foram formuladas em 2014. E é fácil ver isso na prova. Dá uma olhada, pega qualquer prova do Enem, tá? E vê lá que tem o trecho é da Folha de São Paulo. É uma matéria da Folha de São Paulo. Aí é a prova de 2017, aí diz assim, acesso em abril de 2011. É bem provável que aquela questão foi formulada em abril de 2011, mas ela entrou no Enem de 2017. Onde eu quero chegar? As questões do Enem, elas passam por um processo. Esse processo é super complexo. E elas entram dentro de um banco. Por isso que troca governo e o Enem é o mesmo. No governo Bolsonaro não vai cair ditadura. Caiu. Pega o Enem 2020, uma questão genial sobre ditadura. Governo Bolsonaro não vai cair feminismo. Caiu na 2019, porque feminismo está ligado à habilidade 13, ditadura está ligado naquela questão específica, se eu não me engano, era a habilidade 24, cidadania e democracia. Então, respondendo, tá? Há uma influência numa tentativa de censura. Isso foi público. Nos últimos anos, o governo federal selecionou pessoas para olhar para a prova do Enem, para tirar questões, tá? E colocar outras. Isso aconteceu. Tem dados que se acredita que 14 questões foram retiradas da prova de 2021, se eu não me engano, e colocadas outras. Mas que questões são essas? Onde é que é coletada? Dentro do banco. E para entrar no banco, tem que ser uma questão de habilidade. Por quê? Porque a questão só é aceita para o MEC se ela é formulada a partir de uma habilidade. Isso está no guia de elaboração de itens. Então, assim, o governo faz tentativas de censura. Isso desde 2019. Isso é sabido, isso é público. Mas ele não formula questões. Então, não, imagina que o governo vê uma questão sobre tortura na ditadura e diz, não quero que caia isso aqui. Então tá. O elaborador tira e coloca outra. Uma questão sobre uma falácia. Sobre a mesma habilidade. Uma falácia. Não cai a atualidade. Não te debruça sobre a Ucrânia de 2022, porque não vai cair. Talvez caia a Ucrânia de 2014. A Revolução Laranja e o golpe talvez caia, mas não cai o Zelensky. Não cai a invasão russa agora. Não cai. Essa questão passou 10 vezes, foi aplicada 10 vezes, moçada. Gente, entende?
Vocês Semana fizeram... de Arte Moderna, eles não vão fazer uma questão há 10 anos atrás, pensando que vão comemorar tantos anos de Semana de Arte Moderna. Coração de Dom Pedro está chegando na mão do presidente Bolsonaro. Não vai cair essa porra, cara. Gente, Então, a vocês qualidade fizeram... que cai não é a qualidade da revista. Não é. Vocês fizeram os últimos Enems, né? Olha só, pergunta sincera, de coração. Respondam. Quantas questões apareceram em 2020 e 2021 sobre a pandemia de Covid-19? Em humanas Zero. ou natureza? Zero. 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 O maior acontecimento da nossa geração. Nós vamos lembrar dessa porra pro resto da vida. Quantas questões apareceram na prova? Nenhuma. Pá, mas como assim? Mas é a Ucrânia e a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e não sei o quê. Gente, não. E não é que cai, não vai cair porque alguém decidiu não cair. É porque as questões já estão prontas, elas estão dentro de um banco, elas estão há anos dentro desse banco. Entende? Não deu tempo de ser elaborada. É isso, Eduardo. Vamos ver. Daqui a pouco, em 2022... Daqui a 5 anos que vocês não vão estar mais fazendo a prova, espero, vai cair o Covid lá, e a Coronavac, não sei o quê, e a China, e... Não, cara. E mesmo assim... É muita... Mesmo assim, alguém perguntou, 200 anos da independência. 200 anos da independência. Eu tenho que estudar a independência? Não sei. Porque vai aparecer como produção de memória, habilidade 2. Tu tem que estudar memória, não a independência. Sacou? Por quê? Porque pode ser qualquer outra coisa. Então, em vez de cair independência, vai cair Tiradentes. É a mesma reflexão. O que significa comemorar um feriado nacional? O que isso tem a ver com identidade nacional? Então, se tu estudar memória, se tu estudar patrimônio, tu não precisa estudar independência. Pode cair qualquer coisa. O Rick falou uma coisa certa. Houve uma notícia que o banco tinha poucas questões. Isso é verdade. Mas eu acho que isso tem a ver com a busca para fazer o novo Enem de 2024. Entende? Vai vir o novo Enem de 2024. E só para atualizar, viu, Rick, pessoal, justamente por conta dessa informação que foi noticiada no início do ano, até o mês de abril foi noticiado, que o próprio INEP fez o chamado no final de março, né, abriu um edital para justamente contar com a participação de professores para colaborar com a elaboração de questões. Então, não é problema. Se o Banco, né, Nacional de Itens era um problema a ponto de ter sido noticiado nos veículos de imprensa, bom, não é mais, né? Porque o INEP divulgou o edital, já foi aprovado, então já tem gente trabalhando na elaboração de questões para justamente alimentar o Banco Nacional de Itens. E é muito difícil que essas questões apareçam já em 2022. Porque essas questões que estão sendo feitas hoje, elas têm que ser revisadas, pré-testadas, para poder entrar no banco. De cada 3 questões apresentadas, uma é aprovada. Uma passa, as outras 2 vão para o lixo. Não funciona. Por isso, moçada, quando tu pega uma questão, tu vê a palavra da habilidade saltar. Porque quando o Maurinho, um professor de uma escola pública, apresenta uma questão, ele quer que seja aprovada. Até porque vai entrar 500 e poucos reais na conta dele, depois de testado. E o que eu faço para facilitar? Eu uso elementos, palavras, vocabulário. Essa semana mesmo um colega me enviou uma questão que falava sobre o Estado Vargas e a instituição. Que habilidade tu acha que é? Para mim, é habilidade 11. Grupos sociais, instituições sociais. Se é, realmente não, mas está na competência 3. Ali está o vocabulário da habilidade, entende? É se familiarizar. Só queria dar um pitaco na pergunta que foi feita sobre a questão, né, da interferência do governo na elaboração do Enem, né? Um exemplo bem recente, né, da prova do ano passado. O que dizer que quando em outubro ou novembro o Bolsonaro anuncia, né, que o Enem vai ter a cara do governo, e esse que na prova do primeiro dia tem uma questão
com um trecho da letra do Zé Ramalho, né? Admirável Gado Novo, né? Da habilidade 24, justamente tratando sobre os fundamentos da democracia e cidadania. É esse. A gente teve uma questão, basicamente, do Enem de 2 anos atrás, que era sobre o movimento sem teto, a importância do movimento sem teto para a questão urbana, a questão que envolve a propriedade, o direito de propriedade do governo Bolsonaro. Sacou? Então, a questão sobre a luta dos seringueiros na Amazônia, sobre o movimento feminista, sobre divisão internacional do trabalho, cai questões dizendo que o menino que se criou durante a ditadura militar tem uma forma de ver a sociedade diferente do que os caras mexem em coisas que a sociedade não revira no cotidiano. E aí é uma opinião só minha, talvez o Thiago não compactue, mesmo se eles quisessem censurar, eles não têm capacidade, muitos não têm capacidade intelectual de estabelecer uma censura. Eles nem sabem o que estão falando muitas vezes. Moça. O INEP é um corpo técnico, tanto é que os caras são expulsos, se demitem, porque a coisa mais séria é uma política de Estado, não é uma política de governo. Não é agora o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, sei lá mais quem assumir e dizer eu vou mudar essa merda toda. Existe uma política de Estado que fica de um governo para o outro. Desde 1998. Não foi ontem. O Enem aqui é mais velho que a maioria de vocês que estão aqui conectados com a gente. Então, tem uma tecnicidade, tem uma técnica, tem um elemento institucional, entende? Não é só, né, assim, troca o governo, troca o Enem. O Enem já teve nas mãos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, do Temer e do Bolsonaro. Quer dizer, tudo possível aconteceu. E ele continuou do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cobrando o quê? Habilidade e competência. Gente, deixa eu falar com vocês que aqui próximo de onde eu moro tem uma vila bem periférica, assim, chamada Lomba do Pinheiro, e eu assumi um compromisso com eles de dar aula toda segunda-feira, das 8h15 da noite até 10 horas, sobre Enem, uma galera, um pré-vestibular carente, um pré-vestibular comunitário. Então, moçada, eu estou Isso, aí vocês sabem o que vão fazer durante o ano nacional, tá? Eu vou estar em aula lá, trabalhando com essa galera, tá bom? Mas me representem bem, por favor. Gente, fiquem vocês aí. Valeu. Tô indo. Valeu, Tiagão. Tô indo mesmo. Valeu, Maurício. Valeu, Yuri. Valeu, galera toda. Beijo, viu? Foi muito bom. Então, gente, qualquer coisa, fala com a gente pelo grupo, acessa, tamo junto, tá? Foi um prazer. Se tiver mais dúvidas, quer mandar mensagem ali para mim, no pessoal, fica à vontade, tá? Estou muito disposto a fazer essa palavra do Enem circular pelo Brasil inteiro, tá? Tchau, gente. Um beijão. Até mais. Valeu.